a gente tem um resumo de utilidades e alguns testes que podem ser feitos. Tá? Nessa modalidade online aqui, a gente não executa isso, mas quando fazemos esse treinamento presencial, quando o cliente adquire esse treinamento presencial, existe a possibilidade de fazer alguns testes. Em resumo, algumas divergências, né, que podem ser detectadas. Então, a gente coloca como resumo de utilidades. Eu posso ver, o que eu posso ver com o analisador? Curto entre o A e a malha, B e a malha, A ou B quebrados, a ausência, aqui eu vou ver isso no osciloscópio, já detectado pelo expert, a ausência ou excesso de terminadores, já indicado pelo expert, cabo longo, então se eu tiver com uma rede a 1,5 MB e um trecho a 300 metros, sem repetidores, você vai ter um indício ali de cabo longo. E nem sempre o cabo está longo, vai ter um indício de cabo longo porque é aquilo efetivamente. Você pode ter, por exemplo, uma alteração na capacitância. Cabo longo, cabo excessivamente longo, nada mais é do que um excesso de capacitância. Então, se eu tiver água no cabo, água com minério no cabo, você pode ter uma alteração deste tipo. Muito interessante em alguns ambientes que já são um pouco mais agressivos para a rede ou que a instalação não esteja adequada. Nível de tensão médio e mínimo, simplesmente para ver como que está a degradação do sinal ao longo do tempo, atenuação do sinal. Se eu tenho interferência eletromagnética, e aqui é determinante eu ter o osciloscópio do A e B isolados, lembrando que o Profibus é um sinal diferencial e o sinal diferencial tem a capacidade de minimizar ou cancelar os ruídos eletromagnéticos, por isso a robustez da rede Profibus. Então não adianta só a gente olhar aquele sinal que é apresentado aqui na interface do analisador como o sinalzinho roxo. É importante ver o sinalzinho vermelho e verde para garantir que você enxergue adequadamente ruído e curto. A gente pode ver sobre sinal também, eventos aí de distorção, torção de cabo ou então de ausência de terminadores, problemas isolados em A e B, seja um curto ou seja um borne frouxo ou algum borne que foi desconectado. Tensão no idle vai ser indicada majoritariamente, a principal causa de alteração aqui vai ser falha de alimentação do terminador. Então, muitos casos a rede termina num determinado drive dentro de um CCM, e esse drive, por alguma razão, é desligado porque ele não vai ser mais utilizado no projeto. O pessoal acaba esquecendo de ligar o terminador do equipamento anterior, o terminador fica naquele equipamento que foi desenergizado. A partir do momento que a gente desenergizou, eu deixo de alimentar o terminador. Os terminadores Profibus, lembrando, precisam ser alimentados. Eles são alimentados com os 5 volts quando a gente conecta ao DB9. Então, se eu perco a alimentação do terminador do equipamento, ele deixa de alimentar o terminador e a tensão do idle vai flutuar. Se ela flutuar, ela pode implicar em falhas de comunicação. Não é só isso que causa esse tipo de problema. Falhas na eletrônica de hubs, repetidores, OLMs ou até do próprio mestre ou do equipamento também podem gerar algo do tipo. Bornes ou conexões frouxas são coisas que podem ser detectadas pela flutuação de tensão. Cabeamento muito longo para o baud rate, aqui está semelhante. Resistência alterada da linha, cabo danificado, cabo do tipo errado, às vezes deu um problema na linha, não tinha cabo Profibus no almoxarifado e foi colocado um cabo aleatório, inadequado, que não estava apto para Profibus, não é homologado para Profibus. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso. Tá? Defeitos em placas de comunicação de equipamento, isso é bastante comum quando a gente vê alguma distorção ou nos parâmetros estatísticos, como por exemplo retentativa, ou então na forma de onda enviada por aquele escravo. Às vezes o barramento está perfeito, muito bem montado, e um determinado equipamento, quando envia mensagem, tem uma distorção no sinal. Pode não ser nada na rede, e sim no equipamento. E por fim, dispositivos desligados ou desconectados, tá? Para saber se ele simplesmente está operando ou não. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.